A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos o resumo da lição de número 4, com o tema A Estrutura da Bíblia. Nosso texto áureo está em Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos ver aqui as palavras de Jesus e ele dizendo aqui, mostrando a estrutura da Bíblia hebraica, para nós termos uma ideia que a Bíblia ela sempre procurou ter uma organização. Veja aqui, e disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. A nossa leitura bíblica em classe está igualmente aqui em Lucas 24, 44, ao versículo 49. A nossa forma de lidar com a Bíblia, demonstra se nós temos afinidade com esse livro ou não. Então, nós precisamos ter uma forma mais próxima de lidar com as Escrituras, conhecer a sua estrutura, para que assim nós tenhamos um melhor aproveito no aprendizado e no ensino das Escrituras. Então, é necessário para nós manejarmos bem a palavra de Deus, é necessário que nós conheçamos a sua estrutura. Jesus já levava bem a sério a estrutura hebraica, o cânon sagrado, que se dividia em, como ele disse aqui, lei de Moisés, profetas e salmos. Nós temos a nossa estrutura aqui diferente, porém os livros são os mesmos, o conteúdo da nossa Bíblia, aqui no caso Jesus usando o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, é o mesmo que nós temos, que corresponde a 39 livros. Isso nós vamos ver e depois vamos estudar sobre a formação também do Novo Testamento. Então vamos estudar 3 pontos aqui, resumidamente, nesta aula. O primeiro ponto é mostrar como a Bíblia Sagrada ela está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. E o segundo ponto é esclarecer como os livros do Antigo Testamento estão classificados. E o terceiro ponto é expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Então, primeiro ponto, como a Bíblia está organizada? Vamos trazer aqui a definição de Bíblia. Então, a Bíblia, o termo Bíblia tem origem tanto no grego quanto no latim. Biblos significa livro, no singular, ao passo que Bíblia ela é o plural, o conjunto de livros. Então nós temos a Bíblia, um conjunto de livros. Mas é só no ano 150 depois de Cristo que os cristãos passaram a usar o termo Bíblia para se referir ao conjunto de livros inspirados por Deus. Esse termo era usado para outros livros, mas os cristãos passaram a usar, pegou emprestado esse termo e passou a usar esse termo e aplicar nos textos, ou seja, nos livros inspirados por Deus. Cânon, o que significa cânon? O cânon da Bíblia. A expressão cânon, ela procede do hebraico que é o caner, com o sentido de vara de medir. Eles usavam uma cana para medir o tamanho, para que uma construção não ficasse maior ou não ficasse menor do tamanho desejado, o tamanho que foi pedido para ser construído. E também esse termo tem uma origem no grego, que é canon, que significa régua. A régua também é uma forma de fazer medições. E é empregado como norma de avaliação para identificar aqui os livros sagrados. Foi usado também nesse sentido para demarcar o tamanho da revelação de Deus, a medida da revelação de Deus que não pode ser aumentada, que não pode ser diminuída. Nós temos que seguir exatamente o tamanho
da revelação inspirada por Deus. Nesse caso, nós temos 66 livros sagrados, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E é importante nós frisarmos isso, porque é a parte principal, né? Que foi o Espírito Santo quem conduziu, quem guiou a igreja, guiou o seu povo a reconhecer a autoridade dos livros sagrados inspirados, né? Como regra de fé e prática. Então, o cânon sagrado está completo. Não podemos, não temos direito, não temos licença nem para aumentar, nem para diminuir nada que está escrito nesse livro. Como, por exemplo, podemos olhar aqui na nossa Bíblia, a palavra de Deus, né? Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse 22, nos traz aqui uma informação importante, nos versículos 18 e 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa que estão escritas nesse livro. Então veja que existe aqui uma repreensão da parte de Cristo, né, para aqueles que irão, que desejam, né, aumentar ou diminuir a palavra de Deus. Não temos então licença para fazer isso. Precisamos respeitar o limite da revelação de Deus, sem acréscimos e também sem diminuir. Os dois testamentos bíblicos, o termo testamento vem do latim, significa, no caso aqui, o termo no latim é testamentum, que é tradução da palavra grega diatek, né? E da hebraica berit. E ambos têm o sentido de aliança, de pacto e de concerto de Deus com a humanidade. Então, no Antigo Testamento, essa expressão foi inaugurada por Paulo. Paulo ele vai usar pela primeira vez esse termo. E se refere, então, aos livros dos judeus reconhecido por Jesus, como nós lemos, essa organização, essa estrutura reconhecida por Jesus em Lucas, capítulo 24, e no versículo 44. Então, o termo testamento refere-se ao cumprimento profético de Jesus como mediador de uma nova aliança. Então, está ligado aqui a esses livros, a esse tempo específico em que fala sobre Jesus, que prenuncia, né, a vinda de Cristo como o mediador desta nova aliança. E também passou aos escritos sagrados, passou a ser usado a todos os escritos sagrados. Então nós temos o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E antigamente a Bíblia não estava ligada, não estava separada ou dividida em capítulos e versículos como nós temos hoje. Então, em capítulos, a nossa Bíblia ela foi dividida só em 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. E em versículos foi dividido o Antigo Testamento só em 1445 pelo Rabi Natan. E o Novo Testamento foi dividido em versículos só em 1551 por Robert Stevens. E o Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. E o Antigo Testamento tem 929 capítulos
e 23.214 versículos. O Antigo Testamento, vamos aqui para a estrutura do Antigo Testamento, que é o segundo ponto da lição que estamos estudando. Os livros do Antigo Testamento. A divisão do Antigo Testamento tem reconhecimento no povo, pelo povo de Deus. Existem, então, critérios para reconhecer-se, né, esses antigos livros, que é o cânon do Antigo Testamento. O tamanho da revelação, que não pode ser nem acrescentada nem diminuída. E ela está aqui dividida, então, em Pentateuco, que é a lei, né, os 5 livros escritos por Moisés. Penta significa 5, e teuco, teucos, está ligado a livros. Pentateuco, contendo aqui 5 livros de Gênesis a Deuteronômio. E depois nós temos os livros históricos, que são 12 livros, de Josué a Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que são 5 livros, de Jó a Cantares, de Salomão. Temos também os livros proféticos, que se dividem em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 5, de Isaías a Daniel. Depois nós temos os profetas menores, que são 12 livros, de Oséias a Malaquias. A Bíblia hebraica é tripartida, como já disse para vocês. Jesus ele reconhece essa estrutura dividida em lei, profetas e salmos, como Jesus ele demonstra isso em Lucas 24:44. Canonicidade do Antigo Testamento. O que é canonicidade? Eu expliquei para vocês que cânon significa, então, a medida, né, da revelação de Deus. Foi usada isso para se referir aos livros canônicos, para se referir aos livros inspirados por Deus. Então, existem 3 fatores basilares que a igreja reconhece, né, para a avaliação dos livros canônicos. O primeiro fator é a própria inspiração, né, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado por Deus ou não. Neemias capítulo 9, versículo 30, Zacarias 7, verso 1 e 2, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. O segundo fator é o reconhecimento do povo de Deus, que atesta que se o livro era escrito como autêntico, né, pelos primeiros leitores. Se os primeiros leitores tinham esses livros como livros inspirados por Deus. Porque o Senhor ele não deixa o seu povo confundido. Quando o Senhor levantava alguém para falar em seu nome, ele usava sempre a expressão "assim diz o Senhor", né? Essa expressão ela aparece na Escritura por 3.800 vezes, mostrando que o Senhor ele quer deixar bem claro quando ele quer falar, quando ele quer dizer que essas palavras são realmente a sua palavra, inspirada pelo Espírito de Deus. Então existe aí esse critério muito importante, é saber se as pessoas daquele tempo onde a palavra de Deus foi dirigida ao seu povo, essas palavras foram reconhecidas como palavra de Deus, foram tidas como palavra de Deus. E então é um fator imprescindível para que nós venhamos entender a diferença entre palavra de Deus e aquilo que não é palavra de Deus. Sempre que quando o Senhor vai falar com o seu povo, o povo de Deus está bem ciente de que aquilo ali é a palavra de Deus. É Deus falando com o seu povo, como por exemplo, Êxodo capítulo 24, versículos 3 ao versículo 7. Daniel capítulo 9, versículo 2. O terceiro critério é a preservação pelo povo de Deus. A preservação daquilo que eles tinham como palavra de Deus. Os livros, os escritos sagrados, que atesta que ser esses livros palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 31,
versículos 24 e ao versículo 26. Vamos aqui para, então, o último ponto que nós vamos estudar nesse dia. O Novo Testamento, como a estrutura do Novo Testamento. Então, os livros do Novo Testamento foram livros reconhecidos pela igreja depois da ressurreição de Jesus. Então, praticamente o mesmo critério que houve para que o povo de Deus reconhecesse os escritos sagrados ou inspirados por Deus no Antigo Testamento, são os mesmos critérios para reconhecer os escritos do Novo Testamento. O Senhor nunca deixa o seu povo confundido. O povo de Deus sempre sabe aquilo que é inspirado, aquilo que não é inspirado por Deus, porque o Senhor usa pessoas específicas e o povo daquele tempo que recebeu de primeira mão a revelação de Deus sabe que foi Deus quem falou. Então, a estrutura do Novo Testamento está dividido em evangelhos, que são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos o livro histórico, no caso aqui do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. Depois nós temos epístolas, que subdivide em cartas paulinas, que são um total 13 cartas, de Romanos a Filemon. Depois nós temos cartas gerais, que se estende de Hebreus a Judas. Total 27 livros. Então esse é o cânon do Novo Testamento, a qual nós não temos direito nem de aumentar nem de diminuir. Está fechado o cânon da Bíblia, a medida da revelação de Deus já está completa. Canonicidade do Novo Testamento. Os critérios, volto a dizer, os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que foram determinados, o que determinou o Antigo Testamento, isso é, a inspiração divina. Os livros, para ser palavra de Deus, precisa passar pelo processo de inspiração. Nós já estudamos isso na primeira lição. Então, desde o início da igreja, né, eles adotaram a prática de fazer leituras dos livros recebidos pelos apóstolos ou pelas pessoas próximas aos apóstolos. Então, a igreja sempre teve o costume de fazer leituras desde o início dos livros que os apóstolos escreveram e levaram para eles. Então, um testemunho oral mesmo da palavra de Deus, de forma que não houve espaço para nenhum livro, nenhum escrito que não fosse alicerçado, né, nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, como nós podemos ver isso aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 20, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, se a gente ler um versículo antes, diz o seguinte: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, o que o texto diz? Olha, vocês são família de Deus, então vocês têm uma proximidade com Deus, né? Lógico que o contexto aqui fala de outro assunto, mas nós podemos entender o seguinte, que nós que somos família de Deus reconhecemos a própria palavra de Deus, o que é dito dentro desse contexto de livros inspirados por Deus, porque estamos próximos de Deus, não somos enganados, né? E nós estamos alicerçados, essa família de Deus está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, que
foram os homens que Deus inspirou no Novo Testamento, ou os apóstolos, ou pessoas ligadas a esses apóstolos, pessoas próximas a eles, né? E os profetas do Antigo Testamento, que falaram a respeito de Jesus, que apontaram para Cristo. Então veja que está fechado, né? O nosso fundamento está ligado aos escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Está fechado o cânon sagrado. Não temos liberdade, não temos licença para acrescentar, nem para diminuir, nem para atualizar coisa alguma, né? Quando nós falamos em atualizar a Bíblia no sentido de atualização de conteúdo, nós temos que tomar cuidado com isso. E existem sim as atualizações de linguagem, né? Nós respeitamos isso, isso é necessário fazer, né? Porque nós temos uma linguagem dinâmica, então a atualização de linguagem é necessário fazer. Porém, nós precisamos respeitar o conteúdo bíblico sem fazer modificação disso. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse resumo da estrutura da Bíblia, essa aula, possa ter esclarecido para você a importância disso. Não fica só nisso. Procure ler, procure aprimorar, procure aprender mais sobre a estrutura bíblica para te ajudar no entendimento das Sagradas Escrituras, haja vista que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Na paz do Senhor Jesus. Amém.